Bom dia a todos. Hoje, dia 20 de outubro, quinta-feira, estamos reunidos aqui para mais um Evangelho no Lar, trazendo o Evangelho segundo as nossas concepções, as nossas ideias e para condividir, compartilhar com quem quer que seja em qualquer lugar do mundo. Então, aproveitando esse momento inspirador, vamos fechar os olhos, tentar nos conectar ao máximo nessa meia horinha de Evangelho, pedindo as bênçãos e as alegrias aos nossos mentores, aos nossos anjos guardiões que estão sempre ao nosso lado, pedindo a eles um passe espiritual nesse momento, para que possam abrir as nossas mentes, os nossos ouvidos, os nossos corações, para as palavras das leituras que serão hoje compartilhadas nesse estudo, que possamos, então, trazê-las para o nosso ser, o nosso espírito, para colocarmos em ação no nosso dia a dia. E com muita gratidão no coração por esse momento tão especial, tão breve, na nossa rotina tão corrida, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho de hoje. Que assim seja. Que assim seja. Seguimos com a leitura, então, do Vida Feliz, o nosso querido livrinho pequenininho, mas tão cheio de mágico reflexões, psicografado por Divaldo Franco, de Joana de Ângeles. Então, a leitura de hoje diz: disciplina à vontade, impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade. Começa tuas atividades de pequena monta, mantendo a ordem e a eficiência em cada realização. Quando tiveres muitas tarefas a realizar, não percas tempo, escolhendo por qual iniciar. Executa a que esteja mais próxima, passa a seguinte e, sucessivamente, desincumbe-te de todas. Enquanto não des o primeiro passo, não chegarás ao fim do caminho. A primeira palavra dá início ao discurso. A disciplina é responsável pelo êxito das elevadas realizações. Nossa, você viu como o chapéu hoje foi assim, eu até estava nervosa hoje de manhã, que eu falei, meu Deus, hoje meu dia está tão corrido, eu tenho tanta coisa para fazer, eu chego a estar assim, que eu não sei por onde começar, o que fazer. Obrigada, Joana. Começa pela primeira, não importa qual é. Porque... E é um assunto tão em alta, né? A gente, como terapeuta, recebo muitas pessoas aqui com essa questão da procrastinação, né? Inclusive, é uma das perguntas mais recorrentes que as pessoas fazem, né? Como lidar com a procrastinação? E a gente sabe que por trás disso aqui tudo tem algum medo, né? Alguma coisa que a gente não está conseguindo atuar. Não é porque a gente é preguiçoso somente, né? A preguiça é um efeito, né? Uma consequência. Então, isso aqui assola a humanidade hoje, né? Porque nós temos, sim, muitas tarefas. A nossa vida, ela é feita de fazer muitas coisas, né? E não olhar para dentro. Então, muitas vezes, o dentro está sem energia nenhuma, não tem mais para onde olhar. E aí eu tenho que fazer fora. Da onde que eu vou tirar para fazer fora, né? Então, é essa questão que até me surpreendeu essa mensagem, se eu for ser bem sincera. Disciplina à vontade. Né? Como se ela tivesse sugerindo um movimento aqui de disciplinar, né? Que no autoconhecimento a gente fala um pouco, mais ou menos, um pouco diferente disso. É que não é, na verdade, diferente, né? O que ela quer dizer aqui, no Disciplina à Vontade, segundo o meu ponto de vista, é porque quando a gente está procrastinando, quando a gente não quer fazer alguma coisa por um medo, eu acho que eu não vou dar conta, ou eu não acho importante, ou uma série de coisas que vai estar por trás disso inconscientemente, a gente vai fazer coisas que estejam com vontade, digamos assim, mas eu estou cansada, então eu acho que eu quero relaxar, eu não quero fazer isso, eu quero ver televisão, eu não quero fazer isso, eu vou fazer um aperitivo, eu não quero fazer isso, eu vou dormir.
Ou seja, então a gente sempre vai procurando uma desculpa, digamos assim, de uma vontade que não é exatamente o cumprir aquela tarefa, que é, se é uma tarefa, é uma coisa que precisa ser feita, né? Independente da importância, independente daquilo que a gente coloca como peso, mas se é uma tarefa, a tarefa significa uma obrigação, né? Alguma coisa que tem que ser feita. Então, o que ela diz, no meu ponto de vista do disciplina à vontade, é: olha para aquilo e resolve. Não percas tempo, executa, né? A primeira palavra dá início ao discurso. E aí, obviamente, uma vez que tu fizeste aquilo que precisa ser feito, aí tu vai fazer a tua vontade, vai lá tomar um aperitivo, vai descansar, vai dormir. O que ela diz no Impedindo-te ser vítima da irresponsabilidade é deixar de fazer aquilo que precisa ser feito, porque as desculpas existem, né, do, ai, agora eu não quero, agora eu não posso, agora eu vou comer meu chandelle. É o que eu digo da responsabilidade, né? Como ela põe ali, a disciplina é responsável pelo êxito das realizações, das elevadas realizações. Aquele que não está fazendo aquilo que tem que fazer, ele sabe que ele vai ter a resposta daquilo, né? Isso é óbvio, isso a gente tem que estar consciente. Cada dia que eu não estou fazendo aquilo que eu tenho que fazer, provavelmente é um dia a mais que eu não vou conseguir chegar onde eu preciso chegar, ou não vou conseguir fazer aquilo que eu tenho que fazer, né? Não é conseguir fazer, é conseguir ter o resultado daquilo que eu preciso fazer. Então, é ação e consequência, né? Isso os espíritos falam muito, e que a gente precisa ter, mesmo que eu não estiver fazendo, pelo menos eu tenho que ser consciente que eu procrastinando. não estou realizando aquilo que eu me propus, ou que eu prometi para outras pessoas, ou, né, enfim. E depois não posso chegar lá na frente e falar assim, no final do ano, não consegui nada do que eu queria. Uhum. Por que será, né? Nada dá certo na minha vida. Daí tem que olhar para tudo isso. Interessante, porque no fundo a gente sempre sabe, né, o que a gente está deixando de fazer, a gente tem a consciência, né, eu preciso fazer aquilo, mas eu... E a gente vai, normalmente, eu digo por mim, né, eu muitas vezes vou achando as desculpas muito relevantes para me desculpar para não estar fazendo aquilo, mas eu sei que no fundo é uma desculpa, é como se eu estivesse mentindo para mim mesma. Exato, para dar uma aliviada. Para simplesmente não executar aquilo que eu preciso executar, seja lá por qual desculpa, qual medo for, né? Eu acho que eu não vou dar conta, eu acho que não é tão necessário, mas eu sei que é. Ou seja, e para mim essa questão da primeira palavra como exemplo, né? Porque na verdade o que Joana diz? Seja qual for a ação, e a palavra também é uma ação, né? Ela vai dar início a alguma coisa grandiosa. Seja a primeira palavra que dá início ao discurso, para mim, né? Eu tenho muita dificuldade de falar aquilo que eu penso, então começa, coloca uma primeira palavra e aí vendo o que dá. O discurso vai vir, vai continuar. Uma pequena ação, tu precisas fazer essa tarefa, não escolhe, não pensa qual que eu vou começar. Se tu não sabes, não vai perder tempo. Começa pela que está mais próxima. Ou seja, faz a ação. A ação a consequência da ação é o movimento, é a realização. Então, aquilo vai acabar, né, desincumbindo a realização de todas, porque uma vai passando sucessivamente a outra. E essa disciplina, né, realmente é o que vai nos trazer esse êxito, porque se a gente não nos disciplinar a esta vontade, que é tão fácil, ainda mais num mundo tão material de tantas vontades, né, é muito fácil a gente se perder. Então, se a gente disciplinar essa vontade, ela não diz não faça aquilo que você quer, ela não diz não faça, não se dê prazer. Joana diz disciplina a vontade. Primeiro, as responsabilidades, e aí depois, né, a gente pode se dar, digamos assim, o êxito das realizações vai te permitir, inclusive com mais felicidade e tranquilidade, de aproveitar as próprias vontades.
E aqui tem uma coisa que é a questão das prioridades, né? Muitas vezes a gente se enche de tarefa, certamente para suprir, né, alguma exigência interior, eu tenho que dar conta, eu tenho que ser boa, eu tenho que fazer tudo o tempo todo, eu tenho que ser elétrica, que é aquilo que a gente provavelmente aprendeu. E a questão toda é, qual é a prioridade disso, né? Muitas vezes eu encho meu tempo com um monte de coisa que não é tão prioridade assim, né? Qual é realmente a prioridade desse dia aqui? No fim, se a gente vai ver, são 3 coisas. O resto é enchimento de linguiça, como eu digo, né? O resto é aquilo que eu estou acostumada a fazer e que eu não nem raciocino mais se isso é realmente importante ou não. Se nesse dia eu não fizer isso, não vai cair o mundo. Ah, mas aí pode alguém falar, né? Pode alguém falar mal, entende? Então, às vezes as prioridades, elas não estão marcadas dentro de uma realidade, elas estão pautadas pelo medo, né? Pelo medo de ser chamada de alguma coisa, pelo medo de ser vista como uma outra coisa, pelo medo de, sei lá. Então, a gente precisa primeiro olhar para essas tarefas, né, tão necessárias realmente. O que é prioridade? O que realmente vai fazer a diferença hoje? E ali eu começo por ali, né? O resto, se der tempo, eu faço. Geralmente dá tempo, né? Essa é a verdade. Quando a gente se organiza, geralmente dá o tempinho para fazer outras coisas. Mas começa pelo que é necessário realmente, né? Vamos parar de ser boiada, como eu digo. A gente tem que começar a raciocinar de verdade, né? Pensar, poxa, para que eu estou fazendo isso mesmo? Não mentir, né? Tentar ser o mais honesto que a gente puder com a gente mesmo. E não perder tempo, né? Às vezes a racionalização também nos leva a perder tempo. Então, é tomar o cuidado para, se a gente estiver procrastinando, às vezes é o melhor fazer, e aí depois, inclusive, né, ver se perdeu tempo com uma tarefa desnecessária, aí sim, né? Por que eu fiz aquilo? Mas fica a reflexão, essa daí é boa para levar para a semana mesmo. Então, vamos lá. Meus caros amigos, todos os dias ouço algum de vós a dizer: sou pobre, não posso fazer a caridade. E todos os dias vejo que faltais com a indulgência aos vossos semelhantes. Nada lhes perdoais e vos arvorais em juízes muitas vezes severos, sem quererdes saber se ficareis satisfeitos, caso procedessem convosco do mesmo modo. A indulgência não é também caridade? Vós que apenas podeis fazer a caridade praticando a indulgência, fazei-a ao menos, mas fazei-a largamente. No que respeita à caridade material, vou contar-vos uma história do outro mundo. 2 homens acabavam de morrer. Deus havia dito: enquanto esses 2 homens viverem, colocar-se-ão em sacos diferentes as boas ações de cada um deles, para que sejam pesados por ocasiões de uma morte. Quando ambos chegaram aos últimos momentos, Deus ordenou que lhes trouxessem os 2 sacos. Um era volumoso e estava cheio, deixando ressoar o metal que o enchia. O outro era pequeninho e tão vazio que se podia contar as moedas que continha. Este é meu, disse um, reconhecendo-o, fui rico e dei muito. Eis o meu, disse o outro, sempre fui pobre, quase nada tinha para repartir. Mas, surpresa, postos os 2 sacos na balança, o mais volumoso se revelou leve, mostrando-se mais pesado o pequeno, tanto que se elevou muito o primeiro no prato da balança. Deus, então, disse ao rico: deste muito, é certo, mas deste por ostentação, e para que o teu nome figurasse em todos os templos do orgulho. E, ademais, dando, de nada te privaste. Vai para a esquerda e fica satisfeito por te serem contadas as tuas esmolas para alguma coisa. Depois disse ao pobre: tu deste pouco, meu amigo, mas cada uma das moedas que estão nesta balança representa uma privação para ti. Não deste esmola, entretanto, praticaste a caridade. E o que vale muito mais, fizeste a caridade naturalmente, sem refletir que isso te fosse levado em conta. Foste indulgente, não julgaste o teu semelhante. Ao contrário, desculpaste todas as suas ações.
passa à direita e vai receber a tua recompensa. O espírito protetor. Uau! A gente está acostumado com essa caridade, vou dizer rasa, mas não é, né? Porque tudo que a gente acaba dando serve, né? Seja aquilo que nos sobra, seja aquilo que não... Agora, o que serve para ambos, para quem está dando e para quem está recebendo, que seria a missão completa, né? Que faz o efeito rebote para todo mundo, é o que ele disse aqui, é quando a gente realmente arregaça as mangas e faz algo pelo outro, sem a menor intenção genuína de receber um lugar no céu ou que os outros me olhem com outros olhos, ou que eu saia, sei lá, cidade pequena, né, que saia no jornal, sei lá. Eu vejo essa balança, sabe como? A nossa intenção. O que vai ser medido no dia da partida é a intenção que nós tivemos sobre todas as coisas que a gente praticou na vida. Que intenção tu teve quando fez isso? Que intenção tu teve? E é isso que Deus calcula e mede, vamos dizer assim, na minha humilde opinião, né? Real intenção, né? Real, aquilo que ele vê, não aquilo que eu me enganei, né? Aquilo que Deus nos vê, gente, muito mais além do que a gente pode imaginar que a gente mesmo é, né? É uma visão que a gente ainda não conseguiu ter da nossa própria vida. Nós somos ainda pessoas... E por isso a gente está nesse mundo, né, de provas e expiações, porque a gente ainda está se defendendo de muita coisa, a gente ainda tem que aprender outras tantas, né? Então a gente está tentando galgar esse lugarzinho dentro da gente mesmo, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Qual é a minha missão? Essas são as pequenas coisas que parece tão básica, mas que é tão difícil para a gente chegar. Deus sabe exatamente o que cada um de nós está fazendo aqui, quem é verdadeiramente cada um de nós, só que ele só quer que a gente chegue nessas respostas durante essa encarnação. Esse é o único objetivo. E durante esses objetivos, obviamente que a caridade é uma parte essencial disso, né? Seja ela com a gente mesmo, ou seja para com os outros. Se a gente pensar na nossa família, a gente vê quanto pouca caridade a gente faz, né? Basta que alguém realmente precise da nossa ajuda e a gente faz assim, ai, que saco. Ai, tem que ligar para o fulano. Ai, tem que ir lá, tem que levar a Beltrano não sei aonde, né? E a gente é muito atarefado. Ou mesmo ouvir, né? Ou mesmo a indulgência, se Ou alguém mesmo está ouvir, porque mal-humorado talvez uma naquele pessoa fale dia. sempre a mesma coisa, né? Exatamente. É muito forte essa leitura, né? Quando a gente estava lendo a questão do saco, eu estava pensando, nossa, esse daí, né, deve ter dado muito daquilo que não era supérfluo, porque a gente sabe da caridade, né? Que é dar o que não te é supérfluo. E aí, no final, realmente, para mim, foi a surpresa do, opa, o saco vazio. Aí, né, fica a reflexão, como é que está o meu saco? Né? Será que ele está cheio e leve ou está com poucas moedas, mais pesado? E realmente eu acho que a caridade moral, né, é a caridade realmente que não ressoa aos olhos, né, de todos e que realmente é uma caridade verdadeira no sentido de tu não tem como, tu até pode disfarçá-la, mas, por exemplo, se tu estás ouvindo alguém sem paciência, ai, tá, eu vou escutar essa Qual é a pessoa. caridade, né? Não, chega uma hora que sai, que a tua cara tá meio azeda, que a pessoa fala uma coisa sem sentido, e tu, ai, tá bom, não quero mais ouvir isso. Sai, né? Bom, tu já falou, né? Tá, Tipo, tu já falou, vai. exato, tu perde aquela paciência, né? E aí ali tu percebe que não é a caridade verdadeira, né? Agora, quando tu realmente tem essa caridade moral, ela é leve, a caridade moral é leve, porque como ele diz ali, né? Como diz esse espírito protetor, que Deus disse a essa pessoa pobre, né? Pobre materialmente, que diz, e tu fizeste sem perceber. E Não pesou, né? não pesou, exatamente. Então, fez sem perceber, fez com o coração. E aquilo que a gente faz realmente de verdade, nem a gente percebe. E aí depois a pessoa vem, digamos, anos depois, às vezes,
e diz, nossa, aquele dia que tu me ouviste foi tão... E tu diz, aquele dia? Que dia, a gente nem lembra, né? Porque Nem foi tão leve lembra. que não lembra. Exato. Então, Foi tão essa que é a natural, quero diferença. dizer, né? Exatamente. E a gente não vê aquilo como um feito. Por quê? Porque o feito a gente vê como um esforço, exatamente como a mensagem da Joana ali. Ah, uma coisa que eu tenho que programar, me preparar psicologicamente e fazer, que é o que muitas vezes a gente faz com a caridade. Eu me obrigo, eu me disciplino a ir num lugar porque no fundo eu me sinto mal, porque no Que fundo já é melhor que não fazer nada, né? Exato, mas aí mas o peso tem outro peso, a gente só tem que saber Exato. disso. Não Exatamente. adianta, daí eu não posso me achar o rei da cocada preta, eu tenho que ir indo com essa consciência. Nossa, como é difícil para mim. Puxa vida, Eu como não ainda é estou leve, né? fazendo, eu ainda estou Nossa, fazendo eu dessa ainda estou forma. indo com essa carga pesada. Lembrando que pô, vou continuar fazendo, mas meu saco não vai ser tão pesado, né? Vai ser uma moedinha, em vez de eu achar que. Porque assim, às vezes eu acho que eu estou dando uma fortuna. A gente só tem que ter a realidade na veia, né? Continue se disciplinando, mas com a consciência de que está difícil, com a consciência de que está pesado, até que um dia não fique mais. Ou talvez aquele tipo de caridade, muitas vezes, que a gente se força a fazer, não é aquela que nos sai de forma mais natural. Todos nós temos dons diferentes, todos nós temos. Muitas vezes, quando a gente fala assim, eu gostaria tanto de trabalhar com tal coisa, mas a pessoa, sei lá, já tem uma carreira sólida e tudo mais. De repente, esse outro gostaria tanto de trabalhar, é a parte da caridade. Seria algo que a gente faria com leveza, seria algo que a gente faria com amor, né? Porque faz parte do que a gente tem para dar. Eu estava pensando agora, quando tu estavas falando, a minha avó, minha tia, tinham aqueles grupos de fazer bordar, né? Fazer meias. E teve uma passagem do Evangelho exatamente que dizia um grupo de mulheres que se reuniam, né? Foi uma das últimas falando sobre a benevolência, que esse grupo de mulheres estão lá fazendo esses mantos quentes para serem dados, etc. e tal. E, puxa, eram grupos de encontro prazerosos, e eram grupos de encontro onde, né, minha avó e essas outras mulheres se divertiam, se encontravam e conversavam, e aí a gente pode pensar assim, nossa, mas isso não é caridade, porque afinal elas estão tendo prazer. Gente, não tem nada a ver. É como a gente ainda tem na O cabeça de preconceito que o trabalho tem tem que que ser ser duro, pesado, tem que tem que ser ser ruim. pesado, exato. Se for um trabalho leve, uma coisa que eu adoro, não, mas meu Deus, eu estou trabalhando, não, eu tenho que fazer alguma coisa pesada, porque isso não é. Então, a caridade, ela é leve, e como tu bem colocaste, Má, é uma coisa que, puxa, tu dá com o coração, com a leveza, aquelas mulheres estão felizes de fazer aquilo, imagina com quanto amor aquele material, aqueles mantos, aquelas meias vão ser dadas e doadas para aquelas pessoas, e essas pessoas vão sentir, além do calor material, vão sentir o calor da energia colocada no amor, naquela produção, né, com as próprias mãos. Então, é realmente uma questão de mudança de paradigma, né, que a caridade tem que ser uma coisa pesada, tem que ser uma coisa que... Não, caridade é leve, a caridade é natural, ela tem que ser, mesmo a caridade material, puxa vida, ela tem que ser tocada no coração e dizer, puxa vida, olha só, aquela pessoa está precisando mais do que eu. O que ela vai fazer com isso que eu vou dar não é da minha conta, não, porque a gente tem os julgamentos, né? Ai, não vou dar dinheiro porque, ó, pinguço vai gastar na cachaça. Ué? Puxa, aquela pessoa está precisando, tu sabes por que ela é pinguço e precisa da cachaça? Tu sabes quais foram os desafios, quais são os desafios que ela enfrenta? Não, né? Então é muito mais fácil a gente julgar do quentinho da nossa casa, chamando o outro de pinguço, de drogado, de não sei o que lá. Se o outro for comprar droga, poxa, é a responsabilidade dele também. Mas eu estou dando a oportunidade, se ele tem fome, de comprar alguma coisa para comer. Se um filho está doente, de comprar um remédio. Não sou eu que tenho essa responsabilidade, né? Da salvação, mas eu posso ser um instrumento. E aí, como é que está sendo o meu instrumento? Como é que eu estou utilizando a mim mesma como instrumento? É uma ótima pergunta para eu me fazer. E para mim essa questão da caridade, da gente não precisa pensar em coisas tão grandiosas, né? A gente pode começar numa caridade muito mais simples, muito mais com a gente mesmo, por exemplo, né?
pô, essa semana vou colocar como objetivo me julgar menos. Ou seja, por consequência, gente, se eu começo a me julgar menos, eu não vou julgar menos os demais. Uhum. É uma reação, aquilo que eu não tenho dentro, eu não expresso. E não tem para onde correr, porque muitas vezes a gente fala com raiva, e daí tu fala, nossa, tu tá com raiva. Não, não. É que essa pessoa, quando eu falo... Gente, a raiva tá dentro. Não tem alguém que expresse raiva que seja do outro. A raiva é tua. A gente não consegue expressar do outro. A gente só expressa o que é nosso, né? Então, é bode expiatório. Aquela criatura ou aquela situação é só um bode expiatório do que eu tenho dentro, né? Então, vamos tentar, pelo menos, uma caridade, assim, que a gente não precise... Aqui nós, eu ia dizer ratinhos de laboratório, né, de aprendizado, no sentido de que tudo a gente tem que, né, tudo muito pouquinho, muito dosadinho, porque a gente é muito bebezinho ainda, na questão moral. Então, não sei, como proposta aqui para cada um de nós, se quiser, né, é pensar em algo, alguma caridade que pudesse fazer consigo mesmo, talvez uma caridade que não precise, não requeira cuidado, não requeira grandes esforços materiais, mas vocês vão ver o esforço moral que requer. E É aí a como o gente vai saco, entender. né? É É como um como saco. esse saco. Entendeu? Ó, Esse... não criticar ninguém essa semana. Vamos dar um exemplo, tá? Há uma pessoa que diz, ok, se propõe, tá, não vou julgar ninguém essa semana. Vocês vão ver a dificuldade que é. E começa assim, a gente começa assim, e isso é uma caridade, compara com a gente e com o outro. E eu diria mais, porque vai acontecer, né? Quando perceber que está criticando ou está julgando, faz uma oração para aquela pessoa. Manda Para uma ti e boa para aquela energia. pessoa. Exato, diz, poxa vida, mais uma vez, é um meu interessante ponto de vista sobre aquela pessoa. Poxa, desejo a ela tudo de bom, que, né, possa ter um bom dia, que eu também possa, né, E que rever o o meu senhor, interessante né, ponto de que vista. Deus, enfim, para quem quiser rezar, né, para o seu Deus aí pedir que, poxa, como eu ainda sou inconsciente, né, me siga dando forças para que eu consiga internalizar cada dia mais a minha realidade, para que eu consiga pouco a pouco ir mudando isso, né, ou pelo menos ir tendo mais, porque, gente, como a gente é São Tomé, a gente tem que ver para crer, muitos de nós, a nossa fé é assim, bem menor que um grão de mostarda, né? Deus disse que basta um grão de mostarda. Se a gente tivesse, a gente já faria tudo diferente. Então, imagina o nível que é, né? Porque a gente, no fim, precisa comprovar as coisas para dizer, agora eu acredito, agora eu tenho fé. Prove a sua fé dentro do teu pequeno mundo, né? Não precisa contar para ninguém, isso é uma coisa individual, intransferível e única, esses experimentos que a gente vai fazendo com a nossa própria moral, digamos assim, né? Com o nosso próprio ser, que é nos colocar alguns desafios morais, que é uma forma de caridade, e pedir ajuda, né? Porque a gente vai entender naquele momento que talvez uma coisa tão, entre aspas, pequena é grande ainda para a gente. Né? O não falar mal de alguém pode ser uma coisa grandiosa para a gente, quase insuportável e impossível. Pô, é legal eu saber disso, pelo menos, sobre a minha pessoa, né? E lembrar, né, que a gente não está realmente nesse mundo de provas e expiações para ser santo. Quem tiver já pode descer do pedestal, porque assim, quem realmente veio para ser santo não fica nem pensando nisso, porque vem natural, como a gente estava dizendo. Não tem nem essa mentalidade que é santo, ao contrário, é muito mais humilde do que o mais humilde das pessoas. Então, lembrar que se a gente só ganhar consciência, gente, já é esse o objetivo, já está lindo, já está maravilhoso. Se a gente já conseguir admitir que a gente ainda está no caminho, que a gente ainda não consegue, puxa vida, já é maravilhoso, porque a gente só consegue transformar se a gente perceber, né? E a gente ainda vive, a gente acabou de sair do mundo primitivo. Muitas coisas a gente ainda vive com o véu na frente dos olhos. Então... E quem vê o filme do... Esqueci o nome. Ele fala como é importante as orações, né? Do médico aquele. Do André Luiz, É, Nosso Lar. Nosso Lar, o filme do Nosso Lar. Quem viu, vê a importância da oração, né? Gente, oração é caridade no nosso nível evolutivo. Entende? Se eu passar por uma pessoa na rua e ver que tá a energia pesada, ou ver que uma pessoa tá drogada, gente, faça uma oração.
Tenho certeza que isso aí não vai custar nada para a gente. O que custa é a gente ter o ímpeto de fazer, porque talvez ainda não seja algo que esteja arraigado no nosso ser benevolente, né? Mas a gente começa por essas pequenas ações, e daqui a pouco vai surgir uma vontade de ir num lugar ajudar, daqui a pouco vai surgir a vontade, a coragem de fazer alguma coisinha a mais. E assim a gente vai indo, a gente tem que começar por alguma coisa. Que seja no mínimo esforço, não importa, gente, o mínimo esforço para nós é muito esforço. Por quê? Porque eu rezo um dia, 2 e depois eu não rezo mais. Porque a gente cai no esquecimento muito rápido, nosso modus operandi ainda é muito forte, né, do nosso jeito de ser. Então, qualquer mínimo esforço para a gente é um grande esforço. Então, não vamos minimizar, nem grandiosiar, nem existe essa palavra, mas, né, não vamos nem para um lado nem para o outro, nem achar que a caridade é uma coisa impossível, porque eu tenho 3 filhos, porque eu tenho marido, porque eu tenho um trabalho, porque... Não. No caminho do teu trabalho, da tua casa com para o os teu trabalho, filhos, com o marido. seja ele onde tu estiver, não pode rezar? Né? No teu trabalho mesmo, não pode? Enquanto o computador está ligando ali, Quando o rezar? chefe tá brabo, tá xingando todo mundo lá, ao invés de estar xingando o chefe dentro, tá mandando boa energia para ele. São ações muito rápidas que depois a gente vê que não precisa ser Chico Xavier para fazer esse tipo de coisa. Agora, ser Chico Xavier é fazer isso sem ter que pensar, e a gente não é. Exato. Ainda tem que usar essa disciplina que a Joana falou, para coisas tão simples que fazem realmente a diferença na nossa vida e na vida dos outros. Minha opinião. É isso aí. Fica a dica, né? Fica a dica e vale sempre a pena esse capítulo ler de novo, né? Porque a benevolência é uma coisa que ainda a gente precisa, como tu disseste, treinar, né? E continuar seguindo. Então, agradecendo essas mensagens maravilhosas que a gente leu para uma grandiosa reflexão, que elas fiquem impregnadas no nosso ser, para que nessa semana possamos nos desafiar a colocá-las em prática devagarinho, sem grandes expectativas, sem pensar em grandes feitos, que elas possam sim, pouco a pouco, fazerem parte da nossa consciência e, consequentemente, após trazê-las à consciência, colocarmos em pequenas doses, pequenas gotas, em pílulas de ações de amor para conosco e para com o nosso próximo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Era essa a frase de Jesus. Se nós formos capazes de começarmos com esta pequena caridade, irmos de encontro ao nosso verdadeiro eu, ao nosso self, ao nosso verdadeiro ser, e, consequentemente, da mesma forma, benevolentes conosco, irmos ao nosso próximo, já teremos feito um grande feito. Pedimos as bênçãos para mais uma semana abençoada e maravilhosa pela frente, e pedimos sempre aos nossos queridos amigos espirituais que nos apoiem, que nos deem força, pedindo humildemente a vossa luz, meu Pai, a vossa boa energia e a vossa bondade, que é sempre imensurável. Agradecidos, pedimos então a permissão para terminarmos o Evangelho desta manhã. Que assim seja. Uma ótima semana a todos e até a próxima. Até semana que vem. Tchau. Beijo.